Dia do Senhor, e nos voltamos hoje ao nosso calendário litúrgico para o texto de 1 Coríntios 10, versículos 1 a 12, na verdade. Nesse trecho, Paulo faz uma ligação entre a história do povo de Israel no deserto e a nossa caminhada cristã. Ele vai nos dar um alerta sério que devemos aprender com o passado e estar vigilantes para não cair nos mesmos erros que eles caíram. Então vamos ver mais de perto o que esse texto ensina para a gente hoje. Primeira coisa, o contexto desse texto. Paulo ele está escrevendo para os cristãos em Corinto, uma cidade onde muitos estavam sendo tentados pela idolatria e pela imoralidade, problemas que eram muito comuns naquela época e naquele lugar. E o texto começa lembrando os coríntios da história do povo de Israel, que apesar de ter experimentado muitos milagres e provisões de Deus, caiu repentinamente em pecado. Nos versículos 1 ao versículo 4, nós vemos o privilégio do povo de Israel. Paulo ele começa lembrando os coríntios dos privilégios que Israel recebeu. E ele diz que ele não queria que os irmãos ignorassem que os nossos pais, os israelitas no deserto, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está mostrando aqui que o povo de Israel ele foi imensamente abençoado por Deus. Eles experimentaram a liderança de Deus na coluna de nuvem e de fogo, a libertação sobrenatural do Mar Vermelho, a provisão espiritual com o maná e com a água da rocha que Paulo conecta diretamente com o próprio Cristo. Essas experiências, elas todas podem ser comparadas aos benefícios espirituais que os cristãos experimentam, o batismo, a ceia do Senhor e o próprio relacionamento com Cristo. Mas mesmo com todos esses privilégios, o povo de Israel fez o quê? Caiu em pecado. Dos versos 5 a 7, nós vamos ver a rebeldia do povo de Israel. E logo após Paulo falar desses privilégios, ele vai justamente alertar sobre as consequências dessas desobediências deles. Que apesar de terem recebido tantas bênçãos, a maioria do povo não agradou a Deus. Eles foram infiéis, caíram em vários pecados, incluindo a cobiça, quando eles desejaram coisas erradas, assim como Israel fez no deserto, né? A idolatria, porque eles adoraram o bezerro de ouro, desviando-se de Deus. E essas falhas são só um exemplo para nós hoje, porque mesmo tendo privilégios espirituais, ainda podemos cair se não formos cuidadosos. A nossa natureza pecaminosa, ela nos tende ao pecado. Então, dos versos 8 a 10, Paulo vai trazer advertências um pouco mais específicas. Ele vai continuar advertindo a Israel, falando sobre alguns pontos em específicos para o contexto que aquela igreja estava vivendo. Primeiro ele vai falar da imoralidade sexual. Israel caiu também em pecado ao se misturar com as mulheres moabitas, que trouxe a ira de Deus. E também eles colocaram Deus à prova. O povo de Israel reclamou, testou a paciência de Deus, e eles nunca estavam satisfeitos com aquilo que Deus provia para eles. E com isso veio a murmuração, que é o descontentamento constante do povo, que levou justamente à morte de muitos deles. Eles chegaram a preferir a escravidão a estar no deserto andando com Deus. Esses exemplos mostram que não podemos brincar com o pecado. As consequências elas são reais e a disciplina de Deus vem sobre aqueles que persistem na desobediência. E para terminar, Paulo vai finalizar com uma advertência solene nos versos 11 e 12. Ele vai dizer que esses eventos não são apenas histórias do passado, mas são exemplos para nós hoje. Se o povo de Israel, com todos os seus privilégios espirituais, caiu em desobediência e foi castigado, nós também podemos cair e seremos castigados se assim o fizermos. Paulo nos lembra que o orgulho espiritual é perigoso. Quando achamos que nós estamos firmes demais para cair, é justamente aí quando estamos mais vulneráveis. A chave aqui é a humildade e vigilância constante, confiando não na nossa força, mas na graça de Deus para nos sustentar. E o que nós podemos aprender com isso é que os privilégios espirituais não vão nos garantir imunidade ao pecado. Podemos ter uma vida cheia de bênçãos, frequentar a igreja, participar dos sacramentos e até fazer parte de ministérios, mas se não guardarmos o nosso coração e não obedecermos a Deus, nós vamos correr o risco de cair, isso se nós não cairmos.
Essas passagens, elas também nos lembram da importância de que nós não podemos brincar com o pecado, não podemos testar a paciência de Deus, como o povo de Israel fez sem esperar consequências. E por fim, nós devemos sempre viver com humildade, consciente de que a nossa dependência é total e da graça de Deus para que a gente permaneça firme. Então, se você acha que você está firme na sua fé, lembre-se das palavras de São Paulo: cuide para que você não caia.